Olá, seja bem-vindo ao Autopapo com a Concept BR, patrocinado pela Monre Amortecedores. Juntos acreditamos que, através do conhecimento, iremos revolucionar o segmento automotivo. Aproveite para receber as notificações do nosso canal, clicando no sininho da nossa página. Bem, Daniela Araújo, mais uma vez presente aqui com a gente no nosso cantinho, no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Fico muito feliz de poder participar aqui com você. É sempre enriquecedor, né, Dani, pelo tempo que a gente tem dentro do segmento, né? Sim. E eu queria puxar um assunto muito bacana, que é no mercado tão competitivo que é o nosso do segmento automotivo, o que fazer para dar resultado? Bom, muitas coisas nós tivemos que fazer uma análise para incorporar dentro da nossa operação. Eu vou falar um pouco mais sobre aquilo que nós fazemos, porque muita coisa daquilo que é necessário dentro do mercado, nós conseguimos aportar para esse cliente, né? Primeiro é o cuidado com o cliente, aquele que visita a loja, entendendo primeiramente aquilo que ele teve de experiência dentro da loja, aproveitando as informações que ele aporta para essa escuta que é feita logo após a saída dele da oficina, aproveitar as oportunidades para convocá-lo novamente nos períodos de manutenção preventiva, fazer uso de oportunidades para que mantenha uma constância dentro da loja, trabalhar bem a loja, eu estou falando Google, eu estou falando de posicionamento, de marca. Isso. Muitas vezes a oficina não tem um site e ela não entende a importância de se ter um site, e isso atrelado ao Google, você pode falar muito melhor do que eu a respeito. Eu acho que você se especializou no Google de uma forma que incorporamos isso dentro da nossa operação, mas que dá, vamos dizer, muito valor para aquela oficina. O tráfego pago, que é a forma como essa oficina vai conseguir trazer clientes novos, né? Ela vai conseguir ser vista por quem busca no Google, ou para aquele que, em algum momento, nas mídias sociais, Facebook e Instagram, vai precisar futuramente de serviços automotivos, né? Não sei se acabei esquecendo alguma coisa, pode ser que sim, porque é muita coisa. Pelo contrário, a gente começou o episódio assim, pá, então eu vou fazer uma volta aqui pra gente... Sabe por que eu vejo assim, Soraya? É que muitas vezes a oficina fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Eles têm muito hábito de fazer campanha, promoção, baixa o preço, publica uma arte no Facebook, achando que isso vai começar a trazer um retorno imediato para dentro do negócio. E a gente entende que tem muita coisa para fazer. Você viu quanta coisa eu falei? E nada disso... E ainda não acabou, né? A lista continua. E nada disso precisa de promoção. Baixar o preço para o cliente se atrair dentro da oficina, entende? Então, segura a informação. No momento que a gente tem essa quantidade, esse rol gigante de informações, a gente sabe que eles não estão prontos, mesmo que eles queiram, para executar isso no time certo, no tempo certo. E nem tudo que eu falei, né? Claro. Uhum. Por isso, nós nascemos. A Concept nasce dessa dor latente de mercado, que é um acompanhamento contínuo. E a gente sabe que os serviços hoje, as soluções que nós aplicamos, inclusive o nome principal dessa solução que temos hoje na nossa empresa se chama Autoengrene, porque a gente autoengrena a oficina de uma forma continuada, aplicando as estratégias certas no momento exato e ainda vislumbrando o que pode acontecer de erro e otimizando esse tempo, encurtando isso. Então, eu vejo que nesse momento, que aí sim a gente precisa falar de nós, e aí sim a gente precisa falar das soluções que nós formatamos para atender esse mercado, porque muitos ainda não nos conhecem. E eles precisam entender que essas oficinas que hoje não entendem o raciocínio, a gestão e não aplicam algumas ações, elas já vão estar fora do mercado. E aí a gente nasce dessa dor latente
equacionando tudo isso e trazendo o que eu escutei, que eu fico feliz quando eu escuto, né? Nossa, nunca podia imaginar que existia uma empresa como a de Como a vocês. de vocês. Você também já Eu escutou me isso? arrependo de não ter Vindo antes, há 2 anos atrás. Bom, é uma coisa que a gente escuta muito. E eu entendo, assim, que a gente foi muito feliz em ter olhado bem o mercado quando a gente começou a empresa e visto as oportunidades que também tínhamos para aportar para esse segmento, né? Então, no fim, a empresa não começou com tudo isso. Ela começou com um simples trabalho de pós-vendas, que a gente tinha certeza que daria resultado, porque a gente ia trabalhar o consumidor que acabou de sair de dentro da oficina. Perfeito. Porém, olhando para o mercado, e uma coisa que você fez muito bem, e isso eu te agradeço muito, porque você vinha para dentro da empresa e falava assim, olha, achei isso, olha, vi aquilo, olha, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir atingir aquilo, e isso vai ajudar a oficina, e isso deu um gás diferenciado no nosso trabalho, e assim a gente foi incorporando coisas para poder apoiar essa oficina na totalidade. Muitas vezes esse cliente vem para a gente, e para a gente quem é o cliente é o dono da oficina, vamos deixar bem claro, e consumidor é os clientes do dono da oficina. Isso, né? Aquele então, que visita a oficina para reparar então, o vamos veículo. chamar aqui daqui para frente, enquanto Sim. a gente está gravando esse episódio, de consumidor, o consumidor final e o dono da oficina, porque eu acho que fica mais claro quem é cliente de quem, né? Muitas vezes ele vem com uma dor tão grande e ele vislumbra em nós algo que a gente pudesse fazer um pirim-pim-pim. A gente sabe que não é bem assim. Então, a gente precisa analisar a carteira, qual o timing, em que momento ele está na curva de crescimento, se não é crescimento, se é downgrade. Às vezes ele vem com uma dor que a gente também não consegue emplacar no volume que ele quer. E outra, se ele já está fazendo o downgrade, ele também está descapitalizado financeiramente. Isso. E a gente não tem como ajudar, porque muitas coisas precisam ser investidas para colher o resultado logo na sequência. Logo na sequência, isso. E também tem o seguinte, né? Vamos falar certo, né? A gente usa as melhores tecnologias para poder falar com o consumidor dele. Vamos dizer, o API oficial do WhatsApp, a gente paga por mensagem que vai e que volta, em dólar, né? Então, vamos entender que nós não estamos falando de uma operação de fundo de quintal, nós estamos falando daquilo que existe de mais inovador dentro do mercado. Então, é o oficial, a gente faz análise de todas as conversas que vão ser feitas abordando esse consumidor. Que dá resguardo para ele, inclusive, né, Dani? É bom lembrar disso. A gente está dentro da lei da LGPD, então as ações, a forma, né, como a gente trata isso. A loja, esse proprietário da oficina, ele nos dá a autorização para falar em nome dele com esse consumidor. Então, vamos entender. A gente usa estratégias de marketing e vendas para que esses contatos todos consigam ser convertidos em faturamento e vendas para esse lojista. Gerando resultado no bolso dessa loja. Da loja. Então, vamos dizer assim, é uma expertise que houve um trabalho árduo para a gente conseguir chegar onde estamos. Então, eu entendo que todo o esforço, ele gera resultados que são efetivos. E cada loja tem o seu tempo, né? A gente pega lojas que praticamente acabaram com a carteira de pessoa varejo, pessoa física, que hoje só trabalha com frota. Né, que sangrou o faturamento dessa loja. Né? Não sabe nem que sangra, muitos não sabem nem que sangra. Deixa eu comentar uma coisa. A loja cheia não significa que está entrando dinheiro no bolso, pois gente. Bem, sabe o que eu gosto e fico feliz? O Ismael, eu vou falar o nome porque ele já esteve aqui sentado exatamente onde você está. Deve ter um episódio com ele, certo? Sim, temos episódio, né, gente? Inclusive, vou deixar aqui abaixo desse o episódio para a gente poder colocar e as pessoas, né, se quiserem ver, né? E ele fala assim, nunca pensei que existisse uma empresa que estivesse pronta para atender essa acolhida total da minha empresa e acho barato. Aí eu brinquei, Ismael, não fala isso não que eu puxo aqui uma carta de reajuste. Ele, não. Mas foi genuíno, né? A gente senta aqui para conversar e nada é combinado. Então, eu acho que é importante que entenda
que nem sempre ele vai estar capitalizado mais, porque a coisa já deu uma ré muito grande. E ele precisa tomar decisões enquanto ele está olha o que eu vou dizer, minimamente saudável. Porque ele fala, não preciso. Aí vai botando... No outro dia eu escutei, demais sabe o que para que é? tomar decisão, entende? Sabe o que eu escutei? Você vai lembrar de um coordenador de uma multinacional. Você vai lembrar? Foi há pouco tempo. Ele falou assim, o dono da oficina muitas vezes vai usando band-aid, 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 e quando vê a ferida é gigante, quando o band-aid abre rápido, o cara morre. Porque ele tá com o peito rasgado botando band-aid. Tu lembra disso? Sim. Essa percepção é difícil de ter, porque ninguém olha para si, entende? Acha que com as estratégias que são sempre usadas vai se resolver o problema. E não é assim. E o que se aplicou funciona. na oficina do amigo não se aplica na oficina dele. Não. Quando a gente fala das soluções que nós temos enquanto empresa, que é a solução Autoengrene, o que é mais bacana é deixar mais uma vez registrado que elas são customizáveis para a sua oficina. Isso é muito importante. Dependendo do que você precisa, a gente tem as soluções, tem as ferramentas, e se a gente ainda não tiver dentro de casa, a gente sabe para quem indicar que vai ajudar a resolver. E isso é interessante você estar falando, porque a nossa carteira de clientes, eles não sabem tudo que a gente faz. E isso é interessante, porque a ideia é justamente essa: a gente vai ofertar para ele aquilo que ele precisa naquele momento. E a gente acompanha esse cliente, né, esse lojista, para que a gente consiga entender como é que vai o caminho de evolução dele dentro do negócio, e conforme vai precisando outras intervenções, aí sim a gente vai ofertar ou mostrar outras possibilidades para que ele resolva problemas imediatos. Eu vou te fazer um pedido. Eu vou brincar com a minha câmera e depois você brinca com a tua. E é por isso que ela fica enlouquecida quando falam que a Concept é o quê? Uma agência. Nossa, eu fico que... Eu entendo assim, olha, a gente não tem um tipo de comportamento de agência, porque a gente não está ali para produzir nada de forma automática, entende? A gente trabalha consultivamente, a gente entende o negócio muito bem, então a gente olha para esse cliente, entende a realidade dele, analisa os números, pega com carinho aquela carteira de consumidores, trabalha os tempos do cliente, começa a gerar oportunidades para que a gente consiga trazer oportunidades de faturamento para essa loja. Olha, acabei de anotar aqui. Então não é agência. Dani, a agência não faz isso. Acabei de anotar aqui. O que a gente tem é um dono de oficina que nos paga mensalmente, e a gente é obrigada a dar resultado mensalmente. Senão a gente está fora. E vou te dizer uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar de nós enquanto empresa. Há 7 anos nós fundamos a empresa, você é a sócia, vamos falar assim... Funcionária número 1, eu falo que a Concept, eu sou a 3, né? A Concept, ela já tem vida própria. Na verdade, a gente administra a empresa, mas ela já tem vida própria há muito tempo. Eu quero falar o seguinte, o que eu tenho muito orgulho, que desde que a gente fundou, todos os nossos contratos com os nossos clientes são contratos abertos. E o que é um contrato aberto? E quando a gente fala isso, ele fala, opa, calma aí. Um contrato aberto é quando você tem uma empresa que é prestadora de serviço com soluções, como a Concept, exclusiva para o segmento automotivo, e que no momento que você nos contrata, você pode cancelar também a qualquer momento. Então, não existe fidelidade de 1 ano, 2 anos. Não existe. Não tem multa contratual. Por isso a diferença de uma agência, porque a gente recebe mensalmente algo que é importante para a sustentabilidade do nosso negócio. Claro. Se comporta como sendo uma extensão dessa oficina. E olha mais que bacana. Até falando da Monroe mesmo. Se a gente parar para pensar em toda a cadeia que começa lá no fabricante, passa pelo distribuidor,
às vezes vai para autopeças, da autopeças vai para dentro Da oficina vai para o consumidor, que é o real cliente desse produto, que certo? É o final. Exato. A gente faz toda essa engrenagem girar através da nossa solução. Então, a gente está falando de uma cadeia inteira, altamente produtiva, dando mais rentabilidade, tendo funcionários no mercado, mexendo com a economia do nosso país e vazando, vamos dizer assim, né? O que é colocado dentro das fábricas, fazendo vazar para o consumidor final e ele entendendo que existe nada mais, nada menos que um respeito e transparência daquela oficina. Mexe com a cadeia toda. Da oficina para com o consumidor. Então, o nosso trabalho, e eu falo isso de boca cheia, ele é muito prazeroso, porque a gente vive do dinheiro, é consequência, a gente vive do resultado efetivo do que a gente entrega para a loja. Então é prazeroso. Eu concordo. E eu fico muito feliz porque a gente tem clientes desde quando abrimos a empresa, entende? Que a pessoa está há 7 anos, né? A loja está 7 anos conosco. E não são poucas, não são poucas. E eu entendo também que a gente consegue aportar muito do resultado para ela por um trabalho a 4 mãos. Porque só o nosso também não dá resultado e só o dele também fica comprometido. Então, quando todo mundo trabalha em prol da mesma coisa, nós fazendo a nossa parte como extensão da loja dele e ele sabendo trabalhar bem o cliente lá dentro daquela oficina, quando o consumidor está lá dentro executando o serviço, isso vai fazer total diferença. Sabe onde isso se reflete com muita facilidade? Vou falar. A gente também tem uma solução de tráfego pago. Sim. Quando preciso, quando necessário. Isso aí. Né? Não é algo que você precisa contratar e viver a vida inteira fazendo. Enfim, aí a gente vai instruindo cada um dos clientes, cada tempo, cada prazo. Mas olha só que interessante. Tem clientes que a gente faz tráfego pago que muitas vezes vai depender da estratégia se o tráfego pago vai dar certo ou não. Mas é da estratégia do tráfego pago? Nem sempre. Você sabe por quê? O cliente, vamos falar assim, é o dono da oficina, ele quer que o consumidor final chegue até a loja, que isso já aconteceu conosco. Olha que absurdo que eu vou te dizer. Ele quer que o consumidor vá até a loja, a gente começa a fazer tráfego pago, o consumidor, então, é acionado através do tráfego pago, liga para a loja, faz contato, entra no site, ou seja, a gente puxa esse consumidor para dentro da loja e o time não cobra o cliente, não conversa com o cliente, não aporta o cliente. E aí o dono da oficina muitas vezes fala assim, não dá resultado. E aí o que eu tive que criar? E você sabe disso. Uma plataforma nossa, interna, para que a gente pudesse mostrar que resultado tinha. E aí sim, um dono da oficina começou a confiar cada vez mais no que a gente dizia, porque a gente não está ali para empurrar a solução. E cobrar da equipe dele. E aí a coisa toma outro corpo. Tem uma coisa que eu falo assim, é percepção e fato, né? Uhum. O que ocorreu aí, isso é um diferencial da nossa estratégia dentro do tráfego pago, é que a gente mostra o fato. E contra fato não há argumento. Quando pinga... Muito escutamos essa frase. Pois é. Quando se pinga um lead ali, vamos chamar assim, né? É obrigação da loja a fazer o tratamento de quem chegou. Mas ele não está disposto muitas vezes a ouvir. Pois é, mas muitas vezes não é o dono da loja que está à frente dessa responsabilidade. Ele tem um gerente que trata isso, uma equipe que é responsável, e ele fica em outras frentes para poder cobrir todas as responsabilidades desse negócio. Então, quando houve a abertura desse tipo de sistema, né, que você aportou, a gente conseguiu mostrar para ele a quantidade de leads que estão chegando, se eles estão sendo trabalhados pela equipe, qual é a conversão que foi realizada, e assim é o mais importante. Por que perdeu os motivos de perda que perdeu essa conversão? Ele está fazendo um investimento financeiro num tráfego pago para gerar fato
faturamentos adicionais dentro do negócio, além de clientes novos na carteira, que isso também é muito importante. Perfeito. Se a gente faz uma parte do trabalho e lá na loja a equipe dele não dá continuidade nisso, é dinheiro jogado no lixo. E aí você começa a ver que, inclusive, através do tráfego pago, esse dono de oficina tem oportunidade, olhando para um copo meio cheio, de falar assim, calma aí, é a minha equipe que não está captando e colocando o consumidor para dentro. O problema não é... Não é o tráfego. Não é o tráfego. Então, mas é mais fácil arrumar um culpado. De quem é a culpa? Da agência. Não é verdade? Mas foi sensacional. Eu acho que foi esse pim. E passou pela... Eu vi um monte de balãozinho saindo da sua cabeça, assim, né? Não, mas foi uma coisa sensacional, porque só o relatório que sai das plataformas para a gente comprovar que acabou chegando X pessoas dentro do sistema, né, para ele, não é suficiente. Não é suficiente, a gente mostra o nome, o telefone, o dia e todo o resto, a hora. E a partir daqui, a equipe da loja tem que fazer o papel dela de entrar em contato com o cliente para ofertar. Pois bem. Ele chegou, né? Ele chegou. Aí, fora a questão da gente estar fazendo, então, a questão das melhorias dentro das configurações do tráfego, concorda? Porque a gente, sendo conhecedor do segmento, a gente também consegue entender o que esse consumidor está indo buscar. E tem mais, então, né, Dani? facilita até para a compra das palavras, não é isso, Soraya? No momento que a gente começa a fazer o tráfego pago, muitas vezes não é no primeiro momento que dá resultado, às vezes não é no segundo mês que dá resultado. E aí a gente já falou em outros episódios também, que é esse tempo esgoelado que ele chega com a corda no pescoço do último dinheiro que o cara tem para investir, muitas vezes não dá tempo. Às vezes sim, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas não existe uma orientação da plataforma que ela fala assim, então a gente consegue fazer a entrega. Não explica melhor esse negócio da entrega. Na verdade, o tráfego pago ele pode ser feito em 2 plataformas hoje. Tem outras, né? YouTube, mas enfim, agora a gente está focando nas 2 principais para dentro do segmento automotivo. É o Meta, que engloba Facebook, Instagram, e o Google, que é o ADS de Google. São plataformas diferentes. Ou seja, pode parecer que eu estou falando de 3, mas eu estou falando de 2. Meta, que é Facebook, Instagram, e Google. A pergunta é, de que forma você vai fazer a estratégia para esse cliente? Pode ser que esse cliente que quer fazer tráfego pago no Facebook, Instagram, que é no Meta, ele quer uma estratégia de reconhecimento de marca. Ele não precisa gravar vídeo, é a marca dele que tem que circular. Não, estratégia para trabalhar a boca do funil de quem entrou nos últimos 30 dias. Então, tudo depende da estratégia, tá bom? Tem várias outras estratégias aqui, mas eu acho que não é o momento para a gente entrar. Se a gente tivesse que falar de tráfego pago, um podcast de 3 horas, frouxinho, sem fazer muito esforço. Quando a gente fala do ADS, que é o tráfego pago de Google, é a plataforma mais quente. Mas aí o que acontece? Quente porque a pessoa está procurando na hora, certo? Claro, é agora. Eu quero agora, é lá no Google que ela vai, certo? Como é que você faz a busca e pim, pá, apareceu lá no Google para mim. Que interessante, vou clicar. Aí ele clica. O Google dele está bem parametrizado. Existe um site que é importante para trafegar e obrigatório hoje para fazer tráfego pago de Google, dá mais notoriedade para a marca. O Google estabelece como importante e necessário que se tenha um site, e você sabe que é por isso que hoje a gente comercializa essa solução também. Esse cliente começa a entrar, o consumidor final começa a entrar na loja, mas o tráfego por si só é um ponto de interrogação, porque depende. O consumidor entra e muitas vezes não é acolhido. Então, eu vejo assim, o tráfego pago é algo muito importante. Depende do cliente, depende do momento, depende do dinheiro, depende do investimento, mas, acima de tudo, é estratégia. Porque, às vezes, não dá para recorrer, tá? Isso é importante. E aí, só para lembrar, a gente tem a solução hoje AutoEngrene, que é uma prestadora de serviço de uma solução que a gente já acabou de comentar, que existe a mensalidade recorrente, e fico orgulhosa porque eles pagam uma mensalidade
legal para nós, eu falo legal que volte no bolso dele em 2024, foi de 18 vezes o valor investido, não existe isso em banco nenhum, a gente já comentou em outro episódio, que eu fiz aqui uma colinha, tá? Que você me ajudou. Que a gente faz a convocação da manutenção preventiva para esses consumidores voltarem para dentro da loja. Se a loja tem foco em venda de pneus, tem o rodízio. Tem o rodízio, que é mais um... Eu vou mais brincar. Uma convocação. Uma convocação para esse consumidor voltar, né? Isso. Até a loja. Isso. Tem a ação dos clientes que a gente brinca, que são os adormecidos, que a gente acorda. Que engraçado, porque o nosso cliente adotou esse nome aí com carinho, né? O adormecido, para quem não sabe, é o inativo. É aquele que não visita a loja há mais de 1 ano e meio. A gente já considera inativo daí. Que é algo que você faz junto com o time do pós-vendas o tempo todo de analisar de forma perene a carteira dessa oficina para saber qual o time. A gente tem hoje oficinas que nunca utilizaram essa solução que já está dentro do pacote que ele tem. A gente tem mandado convite de aniversário, a gente tem mandado cartões de aniversário no dia desse consumidor. Que é importante. Uma coisa que você lembrou bem, o aniversário, a gente fala que não, né? Assim, o cadastro do cliente, essa informação da data do aniversário, ela é muito importante, porque é uma oportunidade da gente fazer o cliente se lembrar da oficina de novo. E o fato da gente estar lá falando assim, parabéns, senhor fulano de tal, nós gostaríamos de parabenizá-lo, senhor, pelo seu aniversário. Isso já é o suficiente para que ele olhe a oficina com outros olhos. Na hora que ele precisar de manutenção, quem ele vai lembrar para poder mandar o carro arrumar? Aquele que parabenizou. E a gente sabe, continuando a minha lista, já pegando o teu gancho, que isso que você está dizendo se retrata no nosso relatório que a gente tem hoje, que é robusto e mostra os números, né? Lá mostra o André voltou, a Solange voltou, o Miguel voltou, o Pedro voltou. E por que voltou, né? Qual foi a convocação que gerou a volta desse cliente dentro da oficina? A gente também trabalha o Google Meu Negócio para essa oficina, que é essa frente que a gente falou tão importante, com tráfego pago ou 100% orgânico. A gente tem clientes que nunca precisou fazer tráfego pago. E não vai precisar, olhando e analisando a tendência dos últimos tempos. Mas eu queria que você explicasse um pouco como é essa questão do trabalho do Google dentro da operação. Nosso trabalho dentro da operação é o seguinte: desde que esse cliente hoje não reclame, que é importantíssimo falar sobre isso, o nosso time, que é a extensão dessas oficinas hoje, já manda automaticamente para esse consumidor o link do Google. Ok? Porque a gente pergunta como foi a experiência de compra e esse consumidor acaba falando para nós, né? Conta como foi. Isso. A gente manda o link do Google, ele vai lá... Convida ele para fazer a avaliação dessa loja dentro do Google, certo? Ele entra, e aí que tá, Dani, a tua pergunta foi muito importante. A cada clique nesse link faz com que a plataforma possa estar viva, latente. Pensa que é algo latente. Então, no momento que o cliente entra, mesmo... Olha o que eu vou falar, hein? Mesmo que ele ainda não deixe a avaliação, mas quando ele clica, é como se ele vive de clique, né? Porque, opa, alguém clicou. Pode até não ter escrito. Então, tá fazendo sentido para alguém. Vou começar a entregar a plataforma para quem busca e tem o mesmo perfil ou tem um perfil parecido na mesma região. Então, aquele Google, ele tá sempre assim, com o coração batendo, tum, vivo. Aí, esse consumidor deixa o depoimento dele. Vamos pensar assim. Nem que seja só clicando nas estrelinhas, Perfeito. Né? Mas deixa o depoimento dele. Nosso time entra lá, responde. Agradecendo em nome da oficina e tal. Positivos ou negativos, mas responde. Então, a gente cuida. Quando é negativo, porque também acontece, a gente não manda para os clientes que são negativos. Então, mas de vez em quando aparece um caso ou perdeu por ali. Sim. Nosso time acolhe, relata para a oficina, relata para o nosso time primeiro internamente para saber se esse consumidor passou pelo pós-vendas. Então, ela faz coordenação com coordenação para saber se esse consumidor passou. Pegando essas duas conclusões, ele reporta para a loja e a loja simplesmente manda um áudio, um texto falando: olha, o cliente passou, aconteceu isso.
Nosso time elabora o texto que precisa ser Para respondido, resposta. mesmo que negativo, cumprindo lei de LGPD, deixar claro isso, Sim, né? neutro, né? Forma neutra, Isso aí, imparcial, isso aí. beleza. E só avisa pro dono da oficina, olha, a gente vai responder desse jeito. Ele fala, ok, ou reformula, e o nosso time responde. Ou seja, a gente tem hoje um perdigueiro, um cão perdigueiro, bem assim, dentro do Google de cada um desses clientes que a gente cuida. Para evitar o que você já falou em outro podcast, da conta dele ser hackeada, de ter pessoas erradas. Quando a gente acolhe esse consumidor também, a gente entra e parametriza toda a plataforma do Google para ele deixar ela redondinha. Então, ele tem uma empresa que vai cuidar dele nos fundos. Fora quando recebe aqueles elogios que enchem os olhos De da orgulho, gente de né? ver, né? É. E aí, esse caso também é muito interessante, porque a gente também acaba pedindo autorização para esse cliente para usar o depoimento dele como referência para essa loja que ele visitou. E isso é muito legal. Aí a gente tem as mentorias, que através dos relatórios a gente vê. Voltando aqui, quando acontece esse caso do elogio, como que o nosso time se comporta? Bom, falei agora, pede autorização para o cliente, a gente acolhe essa autorização e a gente tem uma pessoa que acaba enviando para a loja para que ela também saiba, porque não é só reclamação, né, gente? Tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Não, e a gente já tá falando do cliente fã, que é aquele que fala acima da média. Então. A avaliação é uma coisa, a gente ainda tem, Dani, olha, dentro do nosso escopo, o cliente fã, que hoje a gente ter o tempo e a atenção desse consumidor que está sempre nessa mídia social louca, de parar e escrever bem da loja e o dono da oficina saber o que o cliente está falando dele, é uma necessidade. Então, hoje a gente também tem essa ferramenta e o acompanhamento interno, né, de todo o nosso time, voltado exclusivamente e especificamente pensado para aquela loja, customizado, entendendo que loja é, qual o perfil dessa loja, qual o porte dessa loja, que consumidor que ela busca. Então, a gente consegue entregar algo que nunca existiu, até porque foi feito por nós. Sim. E 100% humanizado, que isso é o mais importante. Né? Exato. Eu acho que é legal falar que nós somos uma equipe de pessoas que está lá do outro lado do computador para escutar o cliente, para trabalhar esse cliente, para entender o que ele falhou, para classificar essa falha, para poder dar uma visão de gestão para esse proprietário. E isso dentro dos relatórios aparece para todos os casos. Fora a mentoria, né? Que no relatório é realizado o acompanhamento dos indicadores da loja, a gente consegue ter uma visão de futuro e de passado, para que ele possa fazer as previsões dele do que pode acontecer ao longo do ano. A gente também consegue entender esses indicadores do Google lá dentro, o que está crescendo, os problemas que tiveram. O crescimento mês a mês. É importante falar sobre isso, né? Isso aí. Também ele consegue entender melhor aonde ele está posicionado, aonde está vendendo dentro do mapa, os clientes dele são todos plotados ali no mapa. Então, ele consegue ter uma visão muito melhor de uma geolocalização da onde ele está vendendo. Então, é um negócio assim que eu vejo que para dentro do segmento é um diferencial. Mas você sabe que tem algumas oficinas ainda que acreditam que nós somos uma empresa de RP? Sistema. De um sistema? Ah, não. Mas existem, claro, é normal, porque a gente vai falando que a gente é oficina, que a gente se comporta, porque a grande pergunta é, como que a gente recebe esses dados da oficina para poder trabalhar? Eu ia falar isso. Né? Como a gente recebe? Como a gente recebe? Lá atrás, quando a gente fundou a empresa, só para trocar meu sistema? Muitas vezes o pessoal pergunta, né? Eu tenho que trocar o sistema? O que nós pensamos? Bem, vamos ter um RP nosso que ele vai precisar trocar tudo e a gente não gostaria que esse cliente, que é o dono da oficina, ficasse amarrado conosco por causa de um sistema. Você lembra disso? Claro. Então, foi uma estratégia lá atrás que a gente tomou e deixando bem claro isso aqui. Então, a gente fez
Parceiros, nós construímos as parcerias. Hoje a gente tem várias, né, Dani? Vamos comentar. A gente tem a Eligo, a gente tem o Aquila, a gente tem a Oficina Inteligente, a gente tem a Top K, Databox, Mover e por aí vai. A Lynx. Pois bem. Insert. São muitos. On Motors. Isso, então, assim, são muitos. Se inclusive você estiver vendo esse podcast e se interessar, aqui embaixo da nossa página, vou deixar o link para você já conhecer se o teu RP se conecta com a gente. Porque se não conectar, a gente faz, a nossa equipe entra em contato para a gente poder fazer esse bem bolado com o sistema. O que é bacana é que quando ele já se conecta, você pode implementar na mesma hora. Quando o RP ainda não conversa com o nosso time vai fazer contato com essa empresa de RP para trazer a sua oficina para esse módulo de gestão completo que a gente está falando e você também poder se diferenciar no mercado que você atua, porque isso é muito importante, né? Então eu vejo, Dani, que a decisão também que a gente tomou lá atrás de ter essa parceria com as empresas de RP torna a empresa de RP um facilitador do trabalho hoje que é prestado com foco na gestão. Porque a expertise desses caras, que são técnicos em RP, eles são especialistas no business dele. Ele não vai olhar para a oficina, ele vai construir, ele vai botar módulos, mas a oficina não vai usar, não vai fazer, não vai ancorar. E eu vou te dizer, dependendo como ele utilize a ferramenta que está dentro desse serviço de RP que ele já tem, pode ser um grande tiro no pé para ele também. Sim, com certeza. Porque não pensou na estratégia. Com certeza. E também tem o seguinte, muitas vezes a oficina não usa na totalidade o que o sistema oferece. É muito diferente daquilo que a gente faz, porque a nossa equipe é a loja perante o consumidor. Então, quer dizer, a nossa obrigação é essa. A gente não faz mais nada. Então, a gente entrega para ele todo o resultado que ele precisa, o contato consumidor, as informações que a gente obteve, apoio para poder resolver as demandas de queixas que aparecem no sistema, junto com ele, fora as mentorias, porque a gente acompanha os números, consegue orientar e analisar os indicadores principais da loja, consegue aportar outras soluções para outros problemas que ele possa ter no meio do caminho. Quer dizer, a gente, na verdade, é um apoiador importante para o desenvolvimento desse negócio. E o que é bacana é que a gente consegue fazer tudo isso sem, muitas vezes, nem ter pisado na loja. A gente tem clientes hoje espalhados no Brasil inteiro. Você lembra que eu falei para Leila, a gente só se fala pelo vídeo. Nunca nos vimos. Nunca nos abraçamos. É verdade. Porque ver é constante, mas no computador, através de reuniões virtuais. Agora, a questão é o abraço. É esse abraço que muitas vezes eu não consigo ter com muitos clientes pela distância. Mas não quer dizer que nós estamos distante daquela loja. Muito pelo contrário. Então, e uma coisa que eu acho legal a gente falar é que nós temos várias pessoas envolvidas no desenvolvimento daquela loja, né? Nós falamos de um atendente, uma pessoa que tem contato direto com o consumidor, a gente está falando de um coordenador que faz essas análises da carteira desse cliente para saber em que momento que a gente tem que convocar, qual é a convocação prioritária para aquele determinado lojista. A gente tem alguém que faz a parte da abordagem dentro da plataforma do Google e a gente tem alguém que faz análise do relatório para poder gerir as mentorias. Quer dizer, nós estamos falando de 4 pessoas envolvidas diretamente no desenvolvimento desse cliente. Não tem como não dar resultado, né? Pois é. E eu preciso fazer uma coisa, te agradecer por a gente ter fundado, por a gente ter desenvolvido, por termos desenhado, por continuarmos desenhando o desenvolvimento não da nossa empresa, mas sim das oficinas e os desejos que eles precisam para se tornarem diferenciados dentro do mercado. Os nossos resultados são consequência desse aporte, o crescimento. E quando eu falo crescimento não é em tamanho, quando eu estou falando de crescimento é de estar vivo. Porque para hoje, quem não toma decisões é parar no tempo, né, Dani? Então, eu preciso te agradecer, como você estava falando de abraço, realmente ter uma parceira
forte e importante junto conosco, para a gente poder continuar junto, para a gente poder estar junto, pensando sempre na melhoria de um mercado que ainda é muito masculinizado. É de um segmento, né, Soraya? Que precisa de carinho mesmo, né? É isso. O que eu acho que é importante também, eu acho deixar claro, é que a gente não é uma marca que aparece, então a gente está sempre privilegiando a marca daquela loja perante o consumidor dela. Então, para ele, é a loja que está se importando com ele. Tem que ser, né? É a loja que está fazendo todas as ações, é a loja que está chamando porque lembrou que ele precisa voltar. E a prestação de serviço, a proximidade que tem que acontecer é da loja com o consumidor dela. Então, a gente faz questão de não aparecer aí. E você viu o que é importante, né? O RP é um facilitador, passa a ser um parceiro, ele gosta cada vez mais do RP que ele tem, do sistema que ele usa, porque ele muitas vezes é o facilitador e fala, caramba, eles têm parceiros que fazem uma revolução dentro da minha oficina. Tem essa loja mais ancorada, mais rica em detalhes de atendimento, viva, com informações também para tomada de decisão, né, que é muito importante no momento certo, porque não espera chegar naquele momento que não tem mais o que fazer. Entende? Eu acho que muita coisa acontece aí, espera demais, toma decisão por sentimento, e aí chega num momento que não tem mais o que fazer. E assim a gente consegue evitar muitos fechamentos, muitas perdas de sonho, muitas famílias que acabam se comprometendo até os bens pessoais para poder manter um negócio que já não dá mais certo vivo, entende? É verdade. Então eu tenho muito orgulho em fazer parte de estarmos juntas, não é nem de te ter no time, nem eu estar no teu time, né? Porque a gente está junto, encabeçando esse projeto. Fico muito feliz de estarmos juntas durante todos esses anos e que assim siga por mais muitos e nosso time também nos apoiando, né? Que é tão importante, né? Nosso trabalho é muito bonito, Soraya. Vou te falar que Deus abençoa sempre, porque a gente ajuda muita gente. É isso. Esse é o negócio. O resto é consequência. É verdade. E sempre foi assim, né? Desde que nasceu. É isso mesmo. Obrigada a você, viu? Eu que agradeço. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você precisa também de algo que a Concept possa te ajudar, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar o link para você ir direto para a nossa página. Pode nos chamar que a gente vai ter todo o carinho de conversar com você. Eu te vejo no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.